Olá, bem-vinda, bem-vindo a este Agenda Econômica, que encerra a temporada deste complexo ano de 2021 com uma convidada especial. Recebo Luísa Helena Trajano, a mulher que construiu o Magazine Luiza, como é conhecido hoje, uma das maiores e mais tecnológicas empresas do Brasil, uma das maiores fortunas e, nos dias atuais, a melhor fama do setor produtivo. Luísa, muito obrigada pela sua presença aqui no Agenda Econômica. Prazer, Antônia, todos que estão nos assistindo. Muito obrigada de poder comunicar com um público tão especial. Luísa, além das qualidades como empresária, você ergueu um ambiente de trabalho extremamente acolhedor para seus empregados e colaboradores, criou programas de proteção social para as mulheres da empresa e desenvolvimento na carreira para os trabalhadores negros e expandiu sua zona de atuação, criando também e presidindo o Movimento Mulheres do Brasil, para fazer no presente o país sempre tão sonhado no futuro. Eu gostaria de começar perguntando a você, que hoje é essa empreendedora reconhecida pela responsabilidade social da empresa, como são as suas estratégias, né? Você fala um pouquinho para o nosso telespectador, para a nossa audiência, como são as suas estratégias, assim, em linha geral, de gerenciamento de negócios, que geram um crescimento constante na sua empresa, apesar das crises frequentes, né? Não é só a crise da pandemia, mas apesar das crises frequentes que você e todos nós brasileiros enfrentamos. Então, Antônia, eu acho que eu aprendi a ser empresária de crise, né? Porque eu convivi com vários planos, depois a gente passou uns 5 anos aí mais estável, agora o mercado está exigindo novamente, porque pós-pandemia, vocês sabem que o mercado demorou a reagir, mas eu aprendi que dificuldade para mim é escada para que a gente possa subir melhor e oportunidade. Então, não é fácil, eu sei que para o pequeno, que eu também já fui menor, e o médio é muito difícil, mas é nas crises que eu cresci sempre. Quando eu assumi a presidência, o dinheiro, o Collor pegou o dinheiro e confiscou o dinheiro, só ficou 50 cruzeiros naquela época, que para mim foi assim uma das fases mais difíceis. Eu tinha acabado de assumir a presidência da empresa, mas assim, a gente também conseguiu vencer. O país é um país muito fácil, assim, as pessoas são umas pessoas muito fáceis e a economia oscila muito, a gente sabe disso. E a gente vai aprendendo a conviver. Não é o melhor mundo, mas é aquele mundo que nós temos. Por outro lado, o Brasil é um país de muito consumo, as pessoas não têm as coisas ainda, as pessoas têm vontade de ter, não têm nem casa própria, então poucas pessoas têm máquina de lavar automática, então tem muito mercado. E o Magazine Luiza, apesar de ter nascido físico, nós fizemos 64 anos agora, a gente acreditou no digital e nós digitalizamos a companhia e continuamos com as lojas físicas, que na época... Eu queria que você detalhasse para a gente exatamente isso um pouquinho. Vocês abriram uma loja eletrônica, não era nem ainda digital, lá no começo dos anos 1990. E hoje vocês têm no negócio digital uma parcela bastante significativa do faturamento. Como é que foi esse avanço aí, esse abrir lá? Por que você abriu em 1991 uma loja eletrônica e como é que tem sido de lá para cá? Bom, em 91, a gente é muito aberta ao novo. É uma empresa que não tem medo de errar, que para você ser aberto ao novo é isso, experimenta. Então, a Pernambucana, que era uma rede muito tradicional no interior de São Paulo, de Minas, antigamente, ela estava fechando as suas portas naquelas cidades médias e pequenas de Minas e São Paulo, que era a nossa região, né? E o pessoal vivia pedindo uma loja, mas a gente não podia levar uma loja grande. Então, a gente teve a ideia de o Magazine Luiza traz para a sua cidade a loja do ano 2000. Não tinha nem multimídia, não tinha nada, os outros achavam que a gente era louca, era uma loja que era 1/3 da outra, ela era toda de TV e vídeo, porque não tinha nem como, mas tinha um centro de promoção, devolvia para a cidade o faturamento. E, na época, era muito difícil alguém entender isso, mas a gente trabalhou bastante o marketing educativo, dizendo, e trabalhamos muito o tráfego dentro da loja também. E hoje a gente tem 200 e tantas lojas dessa e ela é case em Harvard. Então, não se falava nem Facebook ainda, não se falava em nada. Então, assim, é uma empresa, o que eu digo para os empresários e para as pessoas que estão nos ouvindo, que você tem que ousar.
fazer mais com menos. Lógico que você não pode usar gastando muito, mas você tem que estar sempre botando... Eu falo que tem 2 automovinhos da gestão. Um é o dia a dia, que você vai melhorando os processos, e o outro que você vai colocando coisas novas no caminho, de maneira que você não invista muito. E um dia esses 2 se encontram, você torna a colocar. Então, foi nessa forma de administrar que a gente colocou as lojas eletrônicas, como colocamos a liquidação das 5, como colocamos depois vender no Facebook, nós somos uma das primeiras a fazer. Então, você não pode negar o novo. Você tem que lidar com o novo e continuar com o dia a dia, porque é ele que te sustenta, né? E assim foi feito. Quando ninguém acreditava que a loja física ia continuar, nós acreditamos, pagamos um preço caro na bolsa, e aí de repente a Amazon, a Alibaba começou a comprar loja física, e aí começaram a ver que a gente estava certo. Então hoje a gente tem 1.000 e tantas lojas físicas e temos 60% de venda no digital. É interessante que quando a gente abre a loja física, melhora a venda no digital. Isso que eu queria te perguntar. Por que com esse aumento do digital, você continua, né? Em 2020, auge da pandemia, vocês abriram lojas físicas. Esse ano de 2021, vocês abriram lojas físicas. Explica esse casamento aí para a gente. Então, a gente sempre acreditou que o cliente era um só. O Brasil ainda tem uma fatia de população que não gosta de comprar na internet, apesar que nós acreditamos na venda da internet. Mas mesmo que gosta de comprar na internet, é impressionante, Antônia, quando a gente abre uma loja física, ela melhora o faturamento na internet, ele se sente seguro. Agora, tem mais uma coisa, a nossa loja física não é a mesma de antigamente, ela é uma multicanalidade, então você compra imagina em Belém do Pará, você compra agora e daqui 1 hora você pode pegar na loja, porque ela virou um mini centro de distribuição também da venda da internet. Então, nós sempre acreditamos na multicanalidade, que o cliente era um só, tanto é que nós nunca tivemos 2 CGC, para internet ou para outra. Então, é isso, é um complemento ao outro muito grande. Você vai me perguntar, até quando? Não sei, mas nós continuamos abrindo loja física e continuamos tendo sucesso na loja física e aumentando a venda do digital. Eu queria que você falasse um pouquinho, mudando um pouquinho de assunto, com esse sucesso todo, você ficou muito conhecida, o Magazine Luiza, sua empresa ficou muito conhecida também por envolvimento social, primeiro com seus funcionários, com seus colaboradores, né? Vocês fizeram um programa de apoio às mulheres contra a violência, programa de apoio aos seus trabalhadores de uma forma geral nos estudos, vocês fizeram um programa que foi super debatido na época, que foi o programa de trainee específico para funcionários negros ascenderem na carreira dentro da empresa. Conta um pouquinho por quê, né? Apesar de parecer normal, mas não era o normal no Brasil, os empresários terem essa preocupação social com o seu ambiente de trabalho e com a sociedade de uma forma geral. Eu divido em 2 partes. Uma é o propósito pessoal das pessoas. Então, eu desde menina tive um propósito. Por que a empresa cresce, as pessoas não podem ser ela, não podem ser felizes e não podem errar e acertar. Precisa viver uma carcaça. Isso sempre me questionou. E eu acho que quando eu assumi, eu tentei fazer diferente. E o varejo era uma área que investia pouco em pessoas, porque a última coisa que as pessoas queriam ser vendedor, e com isso ninguém investia muito lá. Então, assim, primeiro esse lado pessoal. Agora eu quero tirar um pouco o lado pessoal e falar muito o lado técnico. Como é que uma empresa pode ter bom atendimento se não tiver uma equipe alinhada e comprometida? Não tem jeito. Então, tirando essa parte pessoal, de propósito, que é muito bom a gente poder conduzir numa 360 graus, porque como? E agora, Antônia, é muito importante, quando me perguntavam essa sua pergunta, eu ia respondendo, olha, gente, é importante, a gente se sente bem, a equipe se sente bem, aumenta, eles se sentem como se fosse dono, as pessoas gostam. Agora eu respondo, ou você entra, ou você vai ficar fora do mercado, porque o ISG está aí, e não foi nós que criamos quem gostava de propósito, é o mercado financeiro, porque o mercado financeiro é muito rápido, Antônia. Ele percebeu que quem está dirigindo agora é o consumidor. E o consumidor brasileiro, principalmente, ele nunca, por causa de quase 400 anos de escravidão, ele nunca se sentiu o país seu.
nessa grande tristeza da pandemia, algumas coisas despertaram positivas. Uma foi o espírito de cidadania das pessoas. A maioria sente que o país é dela. Então, eles me escrevem, eu abro minhas redes sociais, minha gente, para reclamar. E aí eles me escreviam, olha, você é muito legal, eu te admiro, mas você cresceu e se perdeu, mas eu não recebi, qualquer coisa parecida. Hoje, eu nunca pensei que eu fosse escutar o que eu escuto hoje. Olha, eu quero continuar comprando o Magazine, apesar de eu não ter sido atendido, porque vocês não demitiram, vocês criaram isso, vocês criam movimentos sociais, você ajuda o Brasil. Nunca pensei que eu fosse escutar isso. Então, o mercado financeiro viu isso. E hoje, quem não entrar no ISG vai ficar fora do mercado. Então, é muito importante entender que, se não for por amor, tem que ser por obrigação. E não adianta... Tem que ser pelo bolso, né? Se não for por amor, pelo coração, vai pelo bolso. Mas vai ter que ser verdadeiro, porque quem entrar só por entrar não vai ficar. Num princípio, é isso que vai acontecer. Então, agora, eu nunca pensei que eu fosse falar disso para investidores em bolsa. Estão me convidando para falar sobre propósito, sobre melhores empresas para se trabalhar. Em 2001, quando entrei na bolsa, eu começava a falar isso, não dava um EBITDA a mais, R$1 a mais, $1 a mais, mas eu continuava falando. E hoje eu sou convidada para poder falar disso para investidores que investem em empresas. Então, começou como um propósito do empreendedor e hoje é uma característica que precisa ser seguida pelas empresas. Eu acho que eu digo assim, divido em duas partes. O meu é propósito, e eu enfrentei o varejo, que não acreditava nisso, mas hoje eu não responderia isso há um ano atrás. Hoje, ou você faz ou você fica fora. Você não consegue crescer. Eu queria que você falasse um pouquinho, então, em uma outra parcela que você é a nossa representação das mulheres e os negócios. Como é que está no Brasil esse ambiente para mulher e para negócios, né? Mulheres que começaram, você herdou uma empresa de um tamanho pequeno ainda da sua família e levou a um gigantismo, né? Um gigantismo no sentido positivo, está consolidada, uma empresa. Como é que é para você essa relação, mulheres e negócio, hoje? Bom, eu tive a sorte também, Antônia, na minha época jovem, menina ainda, de ter duas mulheres já empreendedoras de negócio. Então, eu nasci numa família que a mulher já era empreendedora. Então, eu não tive, para que você vai fazer isso? Eu não tinha nem enxoval, coisa que na minha idade, desde que nasci, a menina tinha enxoval. Eu casei sem enxoval. Então, você vê a cabeça da minha mãe e das minhas tias. Então, eu nasci. Por outro lado, eu nunca tive dó de mim. Então, assim, eu vinha saber a dificuldade da mulher mesmo quando eu comecei a tomar consciência e trabalhar. Porque como eu nasci numa família assim, para mim foi mais fácil enfrentar. Agora, por outro lado, é uma luta que hoje mudou de ciclo. Tanto o negro quanto a mulher, é importante a gente saber que mudou de ciclo. Até pouco tempo, o negro lutava para ter o cabelo do jeito que ele é, e uma luta muito em vão. Hoje ele luta... A minha luta com ele é para ter um cargo mais alto nas companhias. A mulher lutava para ser convidada, porque nem convidada, lembrada ela era. Hoje, isso há 8 anos atrás, quando começou o Grupo Mulheres do Brasil, gente, falava em cota e eu quase apanhava. A própria mulher falava meritocracia. Eu falava, tá bom, então espera 120 anos. Cota é um processo transitório para acertar uma desigualdade. Hoje, o que nós estamos recebendo de convite para ter mulheres em conselhos, mulheres e tal, mas não quer dizer que a luta ainda não continua. Ainda tem mulheres que ganham menos pelo fato de ser mulheres. Ainda tem, a gente escuta, bom, você é voltada a propósito e eu sou voltada a lucro. Eu até hoje. Então, assim, tem uma luta. Mas eu não procuro trabalhar com o Grupo Mulheres do Brasil, nós vamos ter 100 mil mulheres, 99.500 mulheres. Nós já somos o maior grupo político do mundo, totalmente apartidário. Quer dizer que eu não sou candidata a nada. Eu nunca me filiei a nenhum partido político. É gozado, Antônia, porque você começa a ajudar, como eu ajudo desde menina, as pessoas acham que você tem interesse em alguma coisa. É difícil você achar que você está ajudando por eu amar meu país. O Magazine Luiza, há 24 anos, toda segunda-feira, canto o hino nacional, em todas as suas unidades. Eu sou apaixonada pelo meu país. Meus filhos conheceram o Brasil antes de conhecer fora. E eu me sinto, e a pandemia também trouxe isso, eu sempre me senti responsável pelo meu país.
E hoje eu sinto que cresceu muito o protagonismo do país é meu e não do país é de alguém de fora. Isso a pandemia também nos trouxe. Em tanta tristeza, a gente nos trouxe isso de bom. Então, Eu queria que você... Sim, desculpe. Não, eu queria que você falasse um pouquinho exatamente dessa questão, partindo aí um pouquinho para a política. Você falou muito claramente, o Mulheres do Brasil é um grupo político, de atuação política, porém eu não tenho nenhuma pretensão política partidária. Por que você acha que os empresários, que uma determinada parcela do empresariado brasileiro tem tanta pretensão de atuação política partidária, de um cargo político, mas muitos não estão assim tão preocupados com essa atuação política do papel social do empreendedor? Como é que essas duas coisas, por que elas não se casam? Eu acho que a pandemia, não sei se você sabe, que os empresários deram mais de 7 bilhões para o Covid, mas eles não deram só dinheiro, eles envolveram todas as famílias e as empresas começaram assim. Inclusive a nossa, a gente não vai dar cesta básica, a gente quer dar UTI, a gente quer dar coisas de legado. Não teve nenhum, Antônia, que não teve que dar de 15% a 20% para a cesta básica, porque a fome bateu. E o legal é que eles acompanharam a distribuição, eles acompanharam. Então, a cultura da doação entrou muito mais. O empresário também, quando me pergunta, inclusive, imprensa internacional, mas o empresário não sabia que o Brasil tinha desigualdade, o empresário não se envolvia nisso. O empresário brasileiro conviveu com muitas, como você falou, com muitas crises, com muita inflação, com muito jogo político, não foi fácil. E a nossa indústria não foi sucateada. Agora, poderia ter despertado? Poderia, eu não estou questionando quem está questionando, mas o que eu sinto que hoje ele está muito mais compromissado. Politicamente, é um jogo muito pesado para quem é empresa entrar no jogo. Eu costumo dizer assim, o meu filho que fala isso, você não sabe fazer aquele churrasco, você, agora eu estou aprendendo a olhar. Mas, por outro lado, a gente tem convidado, como nós convidamos no Unidos pela Vacina, o Grupo Mulheres do Brasil assumiu sem falar mal de governo federal, sem ver nada, e foi um sucesso. 56 milhões de reais foram dados para as pontas, para as prefeituras, por empresa, por sociedade civil. Então, a gente deixou os UBS muito melhores em qualquer... Você pode ver que o Brasil não tem lugar que está melhor ou pior de vacina. E olha que aqui no Brasil tem, com toda a nossa logística, 15 dias para entregar uma caixa térmica. O Brasil é um país muito grande, então, assim, eles se envolveram bastante no Unidos, e o Unidos pela Vacina provou que quem sai do diagnóstico, quem sai de parar de falar mal de esquerda, direita, querer o centro, quem faz acontecer e une a sociedade civil, a gente consegue vitórias maravilhosas. Então, a gente não buscou culpado, a gente não falou mal, a gente uniu federal, estadual, municipal, sociedade civil, sabia que não podia comprar vacina, mas sabia que nós poderíamos ajudar. Trabalhou mais de 4 mil pessoas nesse movimento voluntário, desde logística, agência de propaganda, compliance, tudo que vocês pensar. Então, eu acho que eu acredito nessa união da sociedade civil e não acredito que sozinho ninguém pode fazer nada. Por isso que há 8 anos e meio a gente montou o Grupo Mulheres do Brasil, que trabalha 22 causas, e nós vamos ser muito fortes agora como um grupo político superpartidário. Então, por exemplo, tem... Sim, desculpa. Por exemplo, o governo atual, através do Ministério da Comunicação, lançou o 5G. É uma coisa espetacular. Por que eu não vou fazer a divulgação do 5G, que foi uma coisa boa? Então, assim, não importa, nós temos que divulgar as coisas boas. Ao mesmo tempo, quando eu sou a favor que eu não saio do sertão, que é a Bolsa Família, o ex que está dando, que eu não sei o nome que colocaram, mas ele é uma ponte para sair da pobreza. Sem isso, não sai. Todos os países, quando eu sou a favor disso, eu sou esquerda. Quando eu sou a favor da privatização de algumas coisas, de quase tudo, mas de alguma saúde, educação, eu sou direita. Então, assim, eu sou pelo Brasil, e o Grupo Mulheres Brasil não tem lado, ele tem projetos, ele aprova projetos que seja bom. E é uma força, porque tem 100 mil pessoas já.
Então, é um grupo forte. Eu queria que você falasse um pouquinho desse momento da economia brasileira atual, né? A gente está chegando aí, está no fim desse ano de 2021, um ano que foi ainda difícil, não foi uma recuperação econômica como se esperava no começo do ano que fosse. Quais são, do seu ponto de vista, as perspectivas para 2000? Como é que você avalia esse ano e quais são as suas perspectivas para 2022? O que aconteceu, né, Antônia? Todo o país teve inflação. Por que da inflação? Os países não fabricaram coisas. E aí o consumo veio, a demanda ficou maior do que o que tinha. Então é natural. Acontece que no Brasil, para conter a inflação, nós temos que aumentar juro. Quando você aumenta juro, você tira o emprego da mão. E país em desenvolvimento, você depende da renda e do crédito. A renda, minha gente, só vem através do emprego. Quando você não sobe o juro, você tira a possibilidade do emprego, porque as empresas de um dígito, o juro passou para 2. Era a forma que tinha de conter a inflação. Então, isso foi uma coisa muito difícil esse período. Algumas áreas não, como a área de confecção, sapato, porque não se vendeu isso na pandemia. Quer dizer, as pessoas compraram mais coisa para sua casa, trocaram sofá, geladeira, computador, e essas coisas estão até saindo bem, mas não representa tanto na economia. Então, assim, realmente foi os meses mais difíceis. Eu acredito que dezembro, com R$400 caindo na mão do consumidor, vai dar uma melhorada. E para o ano que vem, eu espero uma união de forças, gente, de esquerda, direita, centro. O que eu tenho pedido é para as pessoas se unirem em torno de um projeto do Brasil, como Mulheres do Brasil vai fazer. Mulheres do Brasil vai ter 3 causas grandes, uma delas é 22 a 32, um planejamento estratégico na boca do povo, como a gente fez com vacina e saúde, educação, habitação e emprego, porque eu acho que são 4 pilares que sustentam muito a desigualdade social. Vamos planejar o país, então, né? Vamos planejar e colocar ele para que todos, já pegamos do Japão, de Singapura, de 10 anos, para que todos saibam qual o ranking que nós queremos ter em 2026 de educação, juntando todas as forças. E também vamos fazer um trabalho muito grande nas ciências, na saúde, já estamos fazendo com as reitoras, porque esse vírus vai continuar rodando por aí, e a gente tem que ter laboratórios, cientistas que vão antecipar para que a gente não viva o que a gente viveu no ano passado. Luiz, eu queria que você aproveitasse a sua expertise e toda essa sua experiência, que você desse para o nosso telespectador, para o nosso espectador na internet, 3 conselhos, só 3, para quem já empreende e que sobreviveu nesse momento de crise ou que pretende começar a empreender, especialmente pensando, obviamente, no micro e pequeno empresário, que você tem um trabalho muito forte nesse setor também, para quem pretende começar a empreender nesse Brasil, já vamos pensar em 2022 em diante. Bom, primeiro, saiba que ser empreendedor não é fácil, como não ser também não é fácil. Então, assim, tem um tempo de maturação a empresa. Eu sinto que você tem que focar, e você focando primeiro na venda, depois na equipe, não tendo vergonha de sair vendendo, e vai crescendo conforme você puder, e muita capacitação. Nós temos Sebrae, Senai, nós temos tanta coisa de capacitação. Você tem que juntar a capacitação com a ação. E não é só o dinheiro que resolve. O dinheiro é bom, mas ele não é só ele. Todo mundo acha que arrumando financiamento você vai conseguir esquecer sua empresa. Então, assim, muito trabalho. Se você optou por aquilo, muito trabalho. Faça aquilo com muito prazer. Toda a vida fiz com muito amor o que está fazendo. Muito trabalho. Cuide da venda e do fluxo de caixa. Não misture o seu fluxo de caixa na mesma gavetinha. Tenha seu salário. Não vai lá, pega para pouco só gasolina particular, só despesa particular. Saiba que a empresa é aquilo que vai ser sua espinha dorsal. E tenha propósito. Tenha propósito, porque isso te ajuda muito, muito, me ajudou muito nos momentos mais difíceis. E saiba que o Brasil tem uma potencial muito grande, mas nós temos que fazer acontecer nele. Nós temos políticos maravilhosos, pessoal que trabalha no governo maravilhosos. Nós temos que nos unir aos bons, aos que têm interesse pelo Brasil, para que a gente possa fazer o Brasil de já. E outra coisa, não tenha medo de errar, se experimenta. É assim que é a cultura digital. Não deu certo? Muda rápido. Deu certo? Multiplica. É assim que a cultura digital não é uma plataforma, não é um site, é uma
cultura das startups. Experimenta. Não deu? Muda. Muda rápido. Deu certo, multiplica rápido. Você é do tamanho daquele que multiplica, do que compartilha. Luísa, quero agradecer imensamente a sua presença aqui na Agenda Econômica. Esse é o programa, como eu disse na abertura, esse é o programa que encerra a temporada do ano e gostaria de ouvir o que é que você tem a dizer para os nossos telespectadores para esse ano de 2022, os seus votos para 2022. Bom, primeiro eu desejo que nenhuma cepa pegue o Brasil, que nós realmente já vacinamos muita gente, mais do que está previsto, porque não deu para digitar. Parabéns a todos que foram, lute para vacinar, eu respeito quem não queira, mas a pandemia só cura com vacina. Então, primeiro eu desejo e rezo para não ter nenhuma cepa mais e a que venha vai embora logo. Muita saúde, e eu acho que é um ano que nós temos que ter gratidão. Quem está vivo, quem conseguiu, porque não foi fácil tudo que nós vivemos, acho que a gente nem entendeu. E uma coisa que eu estou pedindo muito, que a pandemia deixou marcas terríveis, é a gente ter muita calma. Calma com a gente, calma com o outro, porque as pessoas estão emocionalmente, apesar de a gente não perceber, muito abaladas. Então, assim, respira, fala 3 vezes a palavra calma e vamos torcer para a gente ter um ano de 22 com saúde e trabalho, que eu acho que as duas coisas dão dignidade às pessoas e o Brasil merece e nós merecemos. Obrigada, Antônia. Um Natal com muita saúde para vocês. Um ano novo de muita esperança e muita saúde. Obrigada a você mais uma vez e obrigada também a você, telespectador, que durante esse ano de 2021 acompanhou a programação da TV Senado, acompanhou o programa Agenda Econômica. A gente procurou trazer aqui sempre coisas que mostrem, que tragam o debate político-econômico do país, que tragam pontos positivos para que a gente possa, de fato, como disse a Luísa Trajano, ajudar a fazer a nossa parte, ajudar a construir o Brasil do futuro no presente. Muito obrigada, até 2022. Obrigada, Antônia. Tchau, tchau, gente.